templo entre os anos 19 e 20 antes de Cristo, e somente entre os anos 62 a 64 depois de Cristo, na época do famoso governador Albino, foi que este templo foi completamente construído. Herodes fez no templo já existente algumas alterações, entre as quais a elevação do edifício do santuário de 60 para 100 côvados, a restauração do adro sagrado interior, a construção de uma grande porta entre o átrio das mulheres e o átrio dos israelitas, a ampliação do adro exterior para o norte e para o sul, devido a gigantescos embasamentos. Herodes fez a decoração com pórticos em torno de toda a esplanada do templo. Este templo era tão magnífico, foi construído em 3 tipos de mármore: mármore preto, mármore branco e mármore amarelo, representando o preto, os pecados da nação judaica; o branco, a santidade de Israel, ocasionada pelo arrependimento; e o amarelo, representando a glória de Deus, ajudando Israel na busca da santidade, na busca da perfeição. Observe que para a construção do templo, Herodes contratou cerca de 18.000 operários que esculpiram os capitéis das 162 colunas coríntias da galeria meridional e talharam as balaustradas de pedra. Herodes contratou pessoas para talharem placas de advertências, placas douradas de advertência, que eram colocadas de distância em distância sobre a balaustrada externa do templo. Estas placas continham dizeres em grego e em hebraico que advertiam a todos os gentios de que não se aproximassem da área separada só para judeu, isto com acusações de pena de morte. Meus queridos e amados irmãos, sobre o telhado do templo, Herodes mandou colocar uma seta vertical dourada que refletia durante o dia os raios solares. Isto era para afugentar, olhe para mim, as aves de rapina, para que estas por acidente não pousassem por acaso nos animais ofertados a Deus no altar do sacrifício, em cima da entrada que levava do vestíbulo ao santo lugar. Herodes mandou colocar gigantescos cachos de uvas douradas, representando a perpétua alegria de Israel na reforma do local de adoração, na reforma da morada de Deus em Jerusalém. Senhoras e senhores, a construção deste templo alcançou a atenção, conquistou a atenção e o apreço das nações, reis e reinos vizinhos a Israel, de maneira que grandes doações foram feitas para a reforma do templo. Porque não lembrar da rainha Helena de Adiabena, que doou um grande espelho que era colocada sobre a porta de entrada do templo, a única porta que não tinha batentes? Porque não lembrar da doação de César Augusto e da sua esposa, que doou crateras de bronze? Estas embelezavam o interior e o exterior de todo o templo. Senhoras e senhores, o templo era tão extraordinário, o templo era tão magnífico, que Flávio Joséfo, historiador judeu, afirma que todas as portas do templo, exceto a porta de Nicanor, a porta formosa, eram todas revestidas de ouro. Era tão grande, era tão enorme, que foi contratado por mandato de Herodes cerca de 4.000 porteiros que serviam de recepcionistas dos visitantes do templo. O Talmud judaico diz que o ouro do templo brilhava tanto ao meio-dia, que se um peregrino, que se um viajante que se aproximava da cidade fitasse os olhos do templo que estava no monte por mais de 5 minutos, pastor Marcos Filho, ele corria o risco de ficar completamente cego. Você observe que nas feiras e praças e mercados de Jerusalém haviam colares, haviam argolas e pulseiras de ouro com as figuras do templo, e embaixo desta figura Jerusalém recebia o título de cidade resplandecente, porque a cidade ao meio-dia
refletia a glória do ouro colocado no templo, representando ou querendo dizer que a nação judaica era a única nação que na terra refletia a glória do Deus Todo-Poderoso que habita nas alturas. Era um templo extraordinário. Lógico que o templo não foi a única construção de Herodes, lógico que o templo não foi o único trabalho de engenharia de Herodes. Herodes construiu muita coisa, entre isto um palácio da corte herodiana, próximo à muralha que ligava aos portais de Jope. Herodes construiu as 3 grandes torres, a torre de Hípicos, a torre de Mariana e a torre de Fazael. Herodes construiu o teatro de Jerusalém. Herodes construiu o hipódromo da cidade. Herodes construiu um aqueduto na cidade. Herodes fez um monumento próximo ao túmulo de Davi. Herodes fez uma praça de veraneio lá em Jericó. Herodes ergueu grandes templos lá em Cesareia. Mas de todas as construções que Herodes fez, a construção do templo, a reforma do templo foi a mais extraordinária. Olhe para mim, a construção do templo de Herodes foi uma obra magnânima, uma obra extraordinária, um fenômeno, um milagre da mente humana. Agora percebam, senhoras e senhores, Herodes contratou cerca de 10.000 artesãos para trabalharem nas pedras do templo, para darem forma às pedras do templo, e 1.000 sacerdotes para assentarem estas pedras, 1.000 sacerdotes pedreiros para assentarem estas pedras. Percebam que estas pedras, elas mediam cerca de 4 metros de comprimento, 3,15 metros de largura e 3 metros de altura, pesando várias e várias toneladas. Estes 1.000, olhe para mim, estes 1.000 sacerdotes deram o seu sangue, estes 1.000 sacerdotes suaram a camisa para assentar pedra por pedra. As pedras eram tão grandes que Jesus, querendo impressionar os seus discípulos, disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele poderia utilizar qualquer outra figura do templo. Ele poderia dizer: não ficará aqui o altar. Ele poderia dizer: não ficará aqui a tampa do propiciatório. Ele poderia dizer: não ficará aqui a bacia de bronze. Mas Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. As pedras eram tão grandes que Jesus resolveu impressionar os seus discípulos com esta palavra profética sobre a grande invasão de Jerusalém. Em 70 depois de Cristo, sob o domínio de Roma, os romanos, os exércitos, as hordas romanas entraram em Jerusalém e destruíram a cidade. No meio da cidade, eles também destruíram todo o templo. E segundo os romanos acreditavam, havia no fundamento da cidade ouro, que era uma herança desde a época do reinado de Salomão, o grande sábio do Antigo Testamento. Isto fez com que os soldados de Roma arrancassem todas as pedras, até as pedras do fundamento, em busca de ouro. As pedras foram arrancadas, o ouro não foi encontrado, mas cumpriu-se a profecia de Jesus. Não ficou ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. Olhe para mim, se já é perigoso hoje trabalhar em construções de alto porte, época em que os tijolos utilizados nas construções civis são os tijolos que nós estamos acostumados a ver. Imagine o perigo que estes 1.000 sacerdotes corriam quando assentavam cada pedra daquela, pedra com 4 metros de comprimento, cada tijolo com 4 metros de comprimento. Era um dia fatídico de trabalho em que a turma de sacerdotes estava assentando, cada uma turma a sua própria pedra, outra turma a sua pedra, e uma destas turmas foi assentar uma daquelas pedras, quando uma destas pedras sofreu um desequilíbrio e caiu sobre a mão direita de um destes sacerdotes. Olhe para mim, a mão humana é composta por 3 grandes ossos e alguns nervos. Entre estes nervos, o nervo mediano, que liga o movimento do braço ao movimento da mão. Se esse nervo mediano se partir, a mão não se mexe mais, a mão não se move mais.
E foi justamente com o impacto desta pedra sobre a mão direita deste sacerdote que a sua mão parou de se mexer. A história diz que ele ficou várias horas preso debaixo daquela pedra, com uma mão presa debaixo daquela pedra, perdeu tanto sangue que chegou a desmaiar. Quando os sacerdotes chegaram com socorro, ele já estava desmaiado, com a mão direita presa debaixo daquelas pedras. Levaram o sacerdote ferido nos braços, trataram das suas feridas, mas por consequência deste acidente, a primeira coisa que ele perdeu foi as suas roupas sacerdotais. Olhe para mim, se você ler o livro de Levítico, você vai ver lá